Saudações a toda a comunidade acadêmica, especialmente ao docente Abílio Muxanga. Respondo pelo nome de Âncora Gianni Reginaldo Wamba, sou estudante do Instituto Superior de Comunicação e Imagem de Moçambique, a cursar licenciatura em Contabilidade e Auditoria. Este trabalho é especificamente para a cadeira de Contabilidade Financeira 2, no qual falaremos sobre norma de contabilidade e relato financeiro 28, neste caso, rédito. Neste trabalho, iremos abordar os seguintes pontos: objetivo e princípio fundamental, âmbito e definições críticas, principais fontes de rédito, mensuração do rédito, reconhecimento na venda de bens, reconhecimento na apresentação de serviços e, por fim, veremos alguns exercícios práticos para complementarem aquilo que é a teoria da norma. Dizer que o objetivo da norma 28, rédito, neste caso, é estabelecer os critérios para o reconhecimento, mensuração e divulgação do rédito proveniente das atividades normais de uma entidade. Deste modo, assegurando que os rendimentos sejam registrados no período correto e pelo valor adequado. O princípio fundamental do rédito, na verdade, consiste no seu reconhecimento apenas quando a entidade transfere os riscos e vantagens significativos dos bens ou conclui a prestação dos serviços, sendo provável a obtenção de benefícios econômicos futuros e se possível mensurar o respectivo valor com uma certa fiabilidade. Dizer que o rédito define-se especificamente como a entrada bruta de benefícios econômicos que surgem no decurso regular das atividades operacionais correntes de uma entidade, promovendo, deste modo, incrementos no valor próprio, desde que estes não se encontrem relacionados com as contribuições dos detentores de capital, diferentemente dos ganhos que podem ou não surgir no decurso das atividades operacionais, como a alienação de ativos não correntes ou sinistros geradores de indemnizações. O rédito, na verdade, provém diretamente do núcleo produtivo ou comercial das empresas. Esse é que é o âmbito e algumas definições críticas sobre esta norma. Bom, o rédito é o influxo bruto de benefícios econômicos durante o período, que deste modo resulta das atividades ordinárias da empresa. A norma 20 divide em três fontes principais: vendas de bens, que é a mais comum, a norma 28 neste caso. A vender mercadoria que produzes ou compras para revender, por exemplo, Mose Limitada vende cimento. A prestação de serviços executa as tarefas para o cliente ao longo do tempo. Temos exemplo de uma consultoria que faz exemplo de uma consultoria, manutenção, transporte. Aqui, o rédito reconhece-se à medida que o serviço é prestado. Terceiro é o uso de ativos por terceiros. Aqui a empresa ganha sem vender nem prestar serviço. Divide-se em três partes: juros pelo uso de dinheiro, royalties pelo uso de marca ou patente e dividendos pelo uso do teu capital investido noutra empresa. Bom, se não for venda, serviço ou uso de ativo, de teu ativo por terceiros, não é rédito, é um ganho. E ganho não é atividade ordinária. Bom, rédito não é o valor da fatura, é o justo valor da retribuição que a empresa tem direito a receber. A primeira regra a entender é: deduz tudo o que é desconto. Desconto comercial, desconto financeiro, bônus de volume, abatimento, por aí vai. Se deste 5% de desconto por pagamento antecipado, esse 5% não é rédito. A regra 2 é que o IVA não significa um rédito. IVA é um imposto. Recebes de cliente, mas entregas ao Estado. Cobras por conta de terceiros.
O mesmo para taxas de turismo, taxas portuárias e aí em diante. Se cobras e repassas, não é teu. Temos um exemplo prático de uma fatura de 100 mil meticais, mais 17% de IVA, mais desconto de 5%. O IVA são 17 mil, o desconto são 5 mil. O rédito são 100 mil, menos 5 mil, neste caso são 95 mil meticais. Só os 17 mil de IVA vão para o Estado, que é o IVA a pagar. Agora, rédito é líquido de desconto e sem impostos. É o que realmente fica para a empresa. Bom, não basta emitir fatura para reconhecer o rédito. A norma 28 exige 5 condições ao mesmo tempo. Se falhar, uma não há rédito. Primeiro é transferir riscos e vantagens. O bem já é problema do cliente. Se queimas no armazém dele, o azar é dele. Temos os Incoterms aqui mandam. Neste caso, os Incoterms que são mandados o FOB, o CIF e o SXW. Se a venda é CIF Maputo, só reconheces quando chega a Maputo. Agora, o segundo é não ter controle nem gestão. Vendeste, mas continuas a mandar no bem. Então, não vendeste. Por exemplo, venda com acordo de recompra. O terceiro é o rédito mensurável com fiabilidade. Se o preço depende de coisas futuras que não consegues estimar, tem que esperar. O quarto é o recebimento provável. O cliente falido que nunca vai pagar não podes reconhecer como rédito, reconheces como provisão. Rédito não é esperança. O quinto são os custos mensuráveis. Se não sabes quanto te custou o que tu vendeste, por exemplo, não podes apurar margem, logo não podes reconhecer. São 5 chaves. Só abres o cofre do rédito quando as 5 ao mesmo tempo, quando as 5 estiverem juntas, neste caso. Bom, serviço não é igual à venda de bens. Na venda, nós esperamos transferir riscos para reconhecer. Enquanto que no serviço nós reconhecemos à medida que trabalhamos. Se conseguires medir confiabilidade, a norma manda usar o método da percentagem de acabamento. Também chamam de fase de acabamento. Como é que nós calculamos a percentagem? Existem 3 formas aceitas por essa norma. Os custos incorridos versus custos totais estimados. Primeiro, nós gastamos 40% de 60% previstos. Neste caso, 40% feito. Segundo é a inspeção do trabalho executado. O engenheiro diz que a obra está 60% concluída. Terceiro, temos a proporção física do serviço. Dei 3 de 10 aulas, neste caso 30% feito. Condição dura. Só usas este método se o desfecho for fiável. Tens que saber 4 coisas. A primeira coisa que tens que saber é que o rédito total é do rédito total do contrato. A segunda coisa são os custos totais estimados. A terceira é a percentagem de acabamento fiável e a quarta é o recebimento provável. Se falhas uma das 4, não reconheces o rédito. Neste caso, reconheces custo como gasto e só reconheces rédito até ao valor do custo recuperável, que é o método do lucro zero. Serviço reconhece-se por fases. Se não dá para medir a fase, não tens como inventar o rédito. Bom, aqui temos um exercício que fala sobre venda de equipamento com retenção de riscos críticos. A Sociedade Comercial Zambeze Limitada procedeu à venda e entrega de uma linha de montagem automatizada. A empresa Limpopo Corp, em 12 de dezembro de 2025, pelo preço líquido de 100 mil euros isento de IVA. O contrato estipula expressamente que a Zambeze Limitada assume a total responsabilidade pela instalação técnica e especializada
e pelos testes de calibração fina de referida máquina. Adicionalmente, ficou convencionado que o comprador possui o direito absoluto de rejeitar o equipamento e revogar o contrato com direito a reembolso integral caso os testes de calibração não atinjam os níveis de precisão contratados. Em 31 de dezembro de 2025, diz-se que é a data de encerramento do exercício financeiro, a máquina encontrava-se fisicamente instalada no armazém da Limpopo Corp. Contudo, os testes de calibração especializada e validação final estavam agendados apenas para o dia 15 de janeiro de 2026. Pretende-se, com base nos parágrafos 11 e 12 da norma de contabilidade e relato financeiro 28, efetue o enquadramento teórico e registre os lançamentos contabilísticos aplicados no Diário da Empresa Zambezi Limitada em 31 de dezembro de 2025. Vamos passar para a resolução e fundamentação técnica. Vamos analisar de acordo com a norma. Nos termos do parágrafo 13, a linha C, quando a entrega do bem está explicitamente condicionada à instalação e esta última representa uma parte significativa do contrato que ainda não foi executada pela entidade, os riscos e vantagens significativos da propriedade não foram transferidos para o comprador. Por conseguinte, viola-se o critério fundamental do parágrafo 11. Então, concluímos que a Zambezi Limitada está impedida de reconhecer qualquer rédito de venda no exercício econômico de 2025. Entretanto, o valor recebido ou faturado deve figurar temporariamente no balanço como um passivo corrente. Então, vamos entender agora o que aconteceu no caso. A Zambezi Limitada vendeu equipamento em 2025, mas a instalação só fica pronta em 2026. E essa instalação é parte significativa do contrato, ou seja, a fundamentação técnica em linguagem humana. A norma 28 diz o seguinte, que só reconheces rédito quando transferes os riscos e vantagens. Neste caso, temos um exemplo. Se a entrega está condicionada à instalação e essa instalação é significativa, então os riscos ainda são teus. De forma traduzida, estaríamos a dizer que vendeste a máquina, mas prometeste pô-la a funcionar. Enquanto não funcionar, o risco de dar erro é teu. Logo, o bem ainda não é do cliente. Então, podemos concluir, de acordo com este caso, que não há rédito em 2025. O dinheiro recebido não é teu. Neste caso, vai para o passivo da conta 282, rendimentos a distribuir ou proveitos diferidos. Só reconheces rédito em 2026 quando instalas e o cliente aceita. Aí, os riscos passam e debitas o passivo. Acreditas vendas. Neste caso, o lançamento que nós temos aqui é débito de clientes ou depósitos à ordem no valor de 100 mil euros e crédito de proveitos diferidos no valor de 100 mil euros. E temos que saber que não há IVA aqui, porque de alguma forma nós simplificamos, mas na vida real seria débito de clientes no valor de 117 mil, crédito de proveitos diferidos no valor de 100 mil e crédito de IVA liquidado no valor de 17 mil. O rédito, agora vamos falar sobre o reconhecimento do rédito. O rédito inerente às vendas é reconhecido na demonstração dos resultados quando os riscos e vantagens inerentes à posse dos bens vendidos, neste caso de energia, são transferidos para o comprador. O rédito relacionado com a prestação de serviços é reconhecido quando os serviços são prestados. Adicionalmente, qualquer montante obtido a título de compensação por interrupção de produção e fornecimento de energia elétrica é também reconhecido como rédito.
desde que seja possível fazer corresponder o montante em causa ao rédito que seria reconhecido caso não tivesse ocorrido a interrupção em causa e o mesmo se qualifique para reconhecimento nas situações acima descritas. Bom, sempre que se verifica uma situação de indisponibilidade de transporte da corrente elétrica negociada à luz dos contratos de potência firme em recurso a 4 grupos geradores e contratos de polêmica não firme, quando os 5 grupos geradores estão disponíveis, a empresa coloca a energia disponível na Southern African Power Pool. Neste caso é a SEP, a Bolsa de Compra de Energia a Curto Prazo. As vendas para a SEP são reconhecidas após a reconciliação e a confirmação das transações efetivamente realizadas. Agora vamos entender o que exatamente este caso nos quer dizer. Bom, a venda de energia é igual à venda de bens. Neste caso, o rédito de vendas reconhece-se quando riscos e vantagens da energia passam para o comprador. Na prática, quando a energia entra na rede do cliente Eskom, EDM ou ZESA, aí acabou. Queimou o transformador dele, significa que o problema é dele. Os riscos são transferidos. Agora, vamos falar sobre a prestação de serviços. O rédito de serviços reconhece-se quando os serviços são prestados. Na prática, se nós vendemos manutenção, consultoria ou aluguer de linha, reconhecemos ao longo do tempo a percentagem de acabamento. Agora, quanto à compensação por interrupção, dizer que é igual a rédito ou ganho. A empresa diz que a compensação por interrupção é rédito, neste caso. Só é rédito se cumprir 2 requisitos. Se consegues medir, sabes quanto ias faturar se não tivesse havido corte. Por exemplo, o contrato diz 10.000 watts por dia a 2,5 USD. Parou 3 dias. Neste caso, 750 USD perdidos. Agora, o segundo ponto é se qualifica para reconhecimento. A interrupção não foi culpa tua e o contrato ou cláusula prevê compensação. Se não cumpre, é outros rendimentos e ganhos, não é atividade ordinária. E quarto, vendas para SAP, ou seja, a SAP reconhece-se após reconciliação e após confirmação. Bom, agora vamos falar da natureza da norma 28. Em 2022, primeiro dizer que nós tivemos vendas de bens em 2023 no valor de 34.891.503. Em 2022, passamos para 27, tivemos 27.084.463. Serviços em 2023 foram de 25.478. Em 2022 foram de 24.816. Ou seja, total de rédito de 2023 será de 34.916.981. E total de rédito em 2022 foi de 27.189.279. Concluímos que 99,9% do rédito é venda de bens. Neste caso, é energia elétrica e o serviço é residual. Vamos analisar os preços versus a quantidade. Quantidade vendida subiu para 0,64%, mas o rédito subiu para 28,8%. O preço da energia disparou em 2022. Neste caso, subiu para 14.358.801,2 watts. Renderam 27.084.463 watts. Em 2023, foram 14.465.221,8 watts.
Isto quer dizer que o preço médio de 2022 foi de 27.084.462 dólares, que foi dividindo por 14.358.801,2 nos dá 1,89 dólares por watt. O preço médio de 2023 foi de 34.891.503 dividido por 14.465.221,8 nos dá 2,41 dólares por watt. O aumento da tarifa foi de mais 27,5%, por isso que o rédito subiu 28,8%, mesmo vendendo quase a mesma quantidade. Bom, esse balanço mostra o impacto direto da nota 18 que analisamos, ou seja, vou ligar 3 pontos que fazem sentido e nós precisamos entender. Primeiro, clientes disparou, ou seja, norma 20 mais norma 23. Temos clientes em 2023 no valor de 19.267 milhões 424 mil. Em 2022 temos 15.703.787, ou seja, subiu 3,56 milhões. Por quê? Porque na nota 18, que é o exercício anterior, vimos que o rédito subiu 28,8% para 34.916.981. O segundo ponto é que o caixa subiu para 4,65 milhões por causa da diferença cambial realizada. Agora temos o terceiro ponto, que neste caso o ativo corrente versus não corrente. Ativo corrente subiu para 49.997.121. E por outro lado temos os ativos não correntes que o seu valor é de 48.157.153. A HCB tem mais ativo corrente que não corrente. Por quê? Porque o negócio é vender energia. Não tem estoque. O grosso está em clientes e caixa. Os ativos tangíveis são as barragens, mas o que roda mesmo é o rédito a transformar-se em caixa. Neste caso, o balanço prova o rédito. Vendi muito, cliente sobe. Recebi, caixa sobe. Se vendi em USD ou RAND, a taxa de fecho mexe no valor dos clientes a 31 de dezembro. Primeiro, sobre esse exercício, dizer que passivo não corrente zerou, ou seja, é zero versus 299.153 em 2022. Os empréstimos obtidos não correntes passaram a zero, o que significa que a HCB pagou a dívida de longo prazo ou reclassificou para corrente porque vence em 2024. A implicação da norma 23 diz que se esses empréstimos eram em USD, a liquidação em 2023 gerou diferença cambial realizada. Foi para resultados financeiros. Segundo é que passivo corrente duplicou 6.118.183 versus 3.010.900. Neste caso, olhamos os três grandes que rebentaram. Neste caso, empréstimos obtidos correntes, a dívida de longo prazo, que neste caso virou capital próprio. Agora, temos outros passivos financeiros no valor de 860.957, que neste caso antes eram 421.537, ou seja, duplicou. O imposto a pagar de 3.641.157 subiu neste caso, sendo que antes eram 885.621, neste caso quadruplicou praticamente. Terceiro, o imposto a pagar. Tínhamos 3.064. Agora a ligação com a nota 18 é que o rédito subiu 28,8% para 34,9 milhões. Mas réditos igual a lucro e mais IRPC.
Em 2022, pagava 885 mil. Em 2023, deve 3 milhões e 64. Neste caso, o Estado vai receber. E também temos total de passivos, que foi de 6 milhões 118 mil 183. E total de ativo, que foi 98 milhões 154 mil 274. Neste caso, a HCB deve muito pouco e é financiada 94% por capitais próprios, ou seja, a empresa é sólida. Bom, assim foi a apresentação sobre Rédito. Eu espero que tenha dado para perceber e acredito que nos vejamos num futuro muito, muito próximo. Só me resta dizer até a próxima e fiquem com Deus.